Um projeto de lei que quer obrigar uma das maiores redes sociais do mundo a ser vendida. Uma plataforma criada na China, mas cujo alcance é gigantesco em diversos países. Uma justificativa que diz querer proteger a segurança nacional americana. Uma ideia cujo pano de fundo vem desde o governo Trump e que pode intensificar uma disputa geopolítica. Eu sou a Suzana Souza e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com a Suzana para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quinta-feira, 14 de março de 2024. Dia seguinte à aprovação do projeto de lei americano que pode banir o TikTok nos Estados Unidos. A Câmara dos Representantes, que equivale à nossa Câmara dos Deputados, aprovou o projeto com amplo apoio de ambos os partidos, tanto republicanos quanto democratas. Ao todo, foram 352 votos favoráveis ao texto e apenas 65 contrários. O projeto de lei estabelece uma proposta ousada. Ele quer que o TikTok, controlado pela ByteDance, uma empresa chinesa, seja vendido aos americanos em até 6 meses. Caso isso não aconteça, a rede social, que tem cerca de 170 milhões de usuários ativos só nos Estados Unidos, terá que deixar de atuar no país. A justificativa para o projeto é a segurança nacional americana. Os deputados favoráveis à proposta alegam que a empresa chinesa representa graves riscos aos Estados Unidos, que ela pode, inclusive, interferir nas eleições americanas. Ainda que não exista nada que comprove isso, a alegação é de que o governo chinês pode obter dados do país com a ByteDance. Para começar a valer, o texto ainda precisa passar por votação no Senado, ainda sem data marcada, e depois ser sancionado pelo presidente da República. Só que, diferente da Câmara, no Senado, o cenário é outro. Chuck Schumer, senador democrata e líder da maioria, não tem se mostrado muito entusiasmado em levar o projeto para votação. E existem parlamentares que já disseram que vão fazer oposição à proposta. E daí, mesmo que o projeto passe na outra casa legislativa, ele ainda pode ser barrado na Suprema Corte americana. Isso porque parlamentares contrários à proposta e especialistas jurídicos dizem que a lei pode esbarrar na primeira emenda da Constituição. Essa emenda impede que o Congresso americano viole 6 direitos fundamentais, entre eles o de liberdade de expressão. Mas mesmo com esse caminho tortuoso e ainda incerto para virar realidade, o projeto em si já chama a atenção por uma série de fatores. Primeiro porque ele conseguiu alinhar uma quantidade expressiva de deputados republicanos e democratas, num ano de eleição presidencial. Um exemplo não usual desse movimento foi ver a democrata e ex-presidente da Câmara, Nancy Pelosi, acenando em aprovação com a cabeça, enquanto o republicano Mike Gallagher discursava em plenário. Ele, que é um dos líderes da proposta, disse que o projeto, abre aspas, força o TikTok a romper com o Partido Comunista Chinês, fecha aspas. I am highly concerned about our data being collected and being misused by both foreign adversaries and also domestic companies. Dentre os deputados contrários ao projeto está o democrata Maxwell Frost, que fez esse discurso que você ouviu aí em frente à Câmara, ao lado de criadores de conteúdo do TikTok. Ele disse que se preocupa com o mau uso de dados de usuários americanos, mas que se preocupa com esse mau uso tanto por parte de estrangeiros como por parte de companhias nacionais. Declarou ainda que o projeto não lida com esse problema de possíveis vazamentos de dados. E daí entra o segundo ponto que chama a atenção sobre o projeto de lei, que é o acirramento da disputa geopolítica entre Estados Unidos e China, num ano de eleição, como a gente já disse. O projeto em si tem tudo a ver com isso. Na quarta, ainda antes da votação, o governo chinês condenou a pressão dos parlamentares americanos e rejeitou a ideia de que o TikTok é um perigo para os Estados Unidos. Wang Wenbin, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China, disse em entrevista a jornalistas que o governo americano, abre aspas, recorre a movimentos hegemônicos quando não consegue ter sucesso numa concorrência leal, fecha aspas. Just wanted to share some thoughts with our US users about the disappointing vote in the House of Representatives. Já depois da votação, o CEO do TikTok, o Shou Xiu, que você ouve agora, disse estar muito desapontado com a decisão dos deputados.
Num vídeo publicado na própria rede social, ele também declarou esperar que os parlamentares, abre aspas, percebam o impacto na economia em 7 milhões de pequenas empresas e nos 170 milhões de americanos que usam nosso serviço, fecha aspas. O TikTok foi lançado em 2016 e permite que seus usuários criem vídeos curtos usando músicas e outros tipos de recursos. Adolescentes e jovens adultos formam o público majoritário do aplicativo, cuja estimativa é de 1 bilhão e 200 milhões de acessos em todo o mundo só no último trimestre de 2023. Nos Estados Unidos, a investida contra a rede social e a proposta de banir o TikTok é antiga e levantada desde o governo de Donald Trump. Ainda em julho de 2020, o então secretário de Estado americano, Mike Pompeo, deu declarações falando que a plataforma estava entregando dados dos usuários para o Partido Comunista Chinês. O TikTok nega as acusações. Lá naquela época, o governo Trump tentou forçar a venda da rede social para uma empresa americana. 2 companhias tinham interesse no negócio, mas o governo da China impôs restrições internas para a exportação de tecnologias como o algoritmo do TikTok. Então o acordo não foi para frente. Mas ainda em janeiro de 2020, as Forças Armadas dos Estados Unidos bloquearam o acesso ao TikTok por parte de seus oficiais e servidores, seguindo uma recomendação emitida pelo Departamento de Defesa. A justificativa dada era de que o bloqueio tinha o objetivo de proteger as redes militares do país. Depois, outros locais tomaram decisões semelhantes, como o Parlamento Europeu, que proibiu que funcionários do bloco tenham o TikTok instalado em seus celulares oficiais. Países como Reino Unido, Bélgica, Dinamarca e Holanda também estenderam essa restrição aos funcionários federais. Canadá e Austrália foram outros que baniram o uso do TikTok por parte de trabalhadores do governo. Tem também os países que baniram o TikTok para toda a população. A Índia é o exemplo mais importante, porque em 2021, a época do banimento, o país era o maior mercado consumidor da rede social. Lá a decisão aconteceu por desacordos diplomáticos, mas também sob a justificativa de proteção da soberania nacional. Existem ainda os países que baniram o TikTok sob a alegação de que a plataforma perturba a harmonia social e pode corromper novas gerações, como o Afeganistão e o Nepal. Após a tentativa do governo Trump, o TikTok chegou a veicular anúncios televisivos com uma temática, digamos assim, americanizada, incluindo veteranos de guerra e bandeiras dos Estados Unidos. Quando o estado de Montana tentou proibir o uso do TikTok no seu território em 2023, a empresa conseguiu que a lei estadual fosse bloqueada. Um juiz federal considerou que a medida violava a primeira emenda, aquela que a gente já explicou antes. Em 2022, uma reportagem do BuzzFeed News mostrou áudios vazados de reuniões internas do TikTok nas quais funcionários da ByteDance, em escritórios localizados na China, confessaram que acessaram recorrentemente dados não públicos de usuários americanos. Apesar disso, não se sabe para que esses dados foram usados, tampouco se eles foram acessados por pessoas que não fazem parte da empresa. O atual presidente americano Joe Biden já declarou que, caso o projeto seja aprovado no Senado, ele vai sancionar a nova lei. Mas existem dúvidas se Trump, que disputa com Biden a presidência em novembro deste ano, sancionaria o projeto caso eleito. Em entrevista ao canal CNBC na segunda-feira, Trump disse acreditar que o TikTok é uma ameaça à segurança nacional. Mas ele falou o seguinte, abre aspas, se banirmos o TikTok, o Facebook e outros, mas principalmente o Facebook, vai ser o grande beneficiado. E eu acho que o Facebook tem sido muito desonesto e ruim para o nosso país, principalmente se tratando das eleições. Fecha aspas. E aqui vale lembrar que o Trump foi banido de todas as redes sociais da Meta, o grupo americano proprietário do Instagram, do Facebook e do WhatsApp. Isso desde a invasão do Capitólio, a sede do Congresso americano, por seus apoiadores em 6 de janeiro de 2021. As eleições para a presidência da Rússia começam na sexta-feira e vão até o domingo. Já está dado que Vladimir Putin será reeleito para mais um mandato. O Marcelo Montanini escreveu sobre o tema. Marcelo, primeiro conta como funcionam essas eleições. Primeiro, vale destacar que o voto na Rússia não é obrigatório como no Brasil, e as taxas de comparecimento giram em torno de 65% a 70%. Essa será a primeira eleição que ocorre durante 3 dias e será também a primeira eleição presidencial pelo sistema de voto eletrônico,
que pode ser tanto pela internet, através do site do governo russo, quanto por terminais eletrônicos distribuídos por 29 das 89 regiões do país. Aliás, a votação também ocorre nos territórios ucranianos anexados pela Rússia. Haverá ainda votos em cédula de papéis e sessões eleitorais, como era até então na maioria das regiões. Enfim, é uma estrutura complexa, embora o resultado seja previsível. E especialistas veem tanto nessa extensão de dias quanto na implementação do voto eletrônico uma estratégia do Kremlin para elevar o comparecimento das pessoas para passar a imagem de legitimidade eleitoral e democrática do regime de Putin. E Marcelo, quais são as principais críticas ao pleito? Então, as principais críticas são as restrições às liberdades de reunião, associação e de expressão, com a imprensa controlada pelo governo, protestos duramente reprimidos e críticas a Putin ou a invasão russa da Ucrânia sendo punidas com prisão. Além da perseguição sistemática de opositores e a proibição de registro de candidaturas em processos não totalmente transparentes. Mas há também críticas ao sistema de votação eletrônico, pois não está claro como o sistema funciona internamente e o software usado não possibilita a checagem por parte de observadores independentes após a votação. Outra crítica é quanto à votação das regiões ucranianas anexadas, visto que não há um censo demográfico consistente. Enfim, são preocupações quanto à manipulação de resultados em geral. Essas situações fazem com que as eleições de um país não sejam consideradas livres, limpas ou justas, que é o que se espera de uma democracia. O texto do Marcelo você lê em nexojornal.com.br. E lembrando que a newsletter diária que o Nexo envia gratuitamente toda noite mudou. A Durma com Essa agora se chama Nexo Hoje e chega no seu e-mail com design e conteúdos diferentes. E tem mais uma novidade. Nela e no site do Nexo, você agora acessa a transcrição do episódio do Durma com Essa. Se você ainda não assina a newsletter, é só se cadastrar em nexojornal.com.br. Do projeto de lei que pode banir o TikTok nos Estados Unidos, às eleições russas, Durma com Essa. Com roteiro, produção e apresentação de Suzana Souza, apresentação de Letícia Arcoverde, edição de texto de Aline Pellegrini, participação de Marcelo Montanini, produção de arte de Mariana Simonetti e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã é dia de Extratos da Semana, quando a gente traz para você um resumo das principais notícias dos últimos dias.